Hoje eu vou estar falando sobre o título da mensagem, Seguindo o Caminho Definido por Deus em nossas vidas. Amém? Hoje a gente vai falar sobre Jonas, o profeta Jonas, né? Quando Deus o chamou, né, para fazer o que ele queria, pediu a disposição dele para ele fazer, ele ouvia a voz do Senhor, mas ele tomou o caminho contrário. Né? Então, irmãos, quando Deus nos chama para fazer algo, irmãos, devemos fazer de imediato a vontade de Deus. Às vezes, no nosso intelecto, podemos julgar, né, que não é o certo. Porém, Deus sempre está certo. Deus está certo, por mais estranho que seja em nossa mente, irmão. Porque nós somos imperfeitos, a gente olha de baixo, a gente não tem noção do total, do todo. Então, a gente sempre tem que ter isso em nossas mentes. Deus mandou, é soldado, irmão, nós somos apenas soldado. Então, soldado, o quê? Ele soldado é missão cumprida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu vou pedir para todos ficarem de pé, a igreja ficar de pé, né? Porque hoje você não veio aqui, irmão, para ver palestra, né? Você veio aqui para ver a palavra do Deus Altíssimo, né? Então, a palavra do Senhor fala, irmão Norma, se a gente tiver, para a gente querer ver a glória de Deus, a gente tem que nos santificar, né? E Tiago fala isso, né? Confessai nossas culpas uns aos outros, né? E orai uns pelos outros, para que sareis. Então, se tiver qualquer pecado em mim, ou nos irmãos, nós vamos orar, para que hoje a glória de Deus vai baixar novamente aqui, o maná do Senhor vai baixar. Em nome de Jesus, Pai, amém. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, damos graças a Ti, Pai. Se tiver qualquer pecado em mim, Pai, ou nos meus irmãos, Pai, nos limpa, meu Pai, através do sangue precioso, o cabezinho do nosso leão da tribo de Judá, Pai. Limpa, meu Pai, de todo mal, Pai. Tu és maravilhoso, bondoso, misericordioso, Senhor. Ó, Senhor, que essa palavra, meu Pai, o verbo que é o Senhor Jesus, Pai, possa entrar, meu Pai, em um ouvido e fazer morar e nunca mais sair, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, meu Pai, possa ser guardada dentro do coração, Senhor, mais profundo no coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, irmãos. Então a gente só vai ler aqui só esses versículos aqui, depois a gente vai poder sentar em reverência, vamos continuar em pé, né, irmão? Então eu vou pedir a irmã Norma para botar Jonas 1 ao 3, tá, irmão? 1. Então vamos começar aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Amém. É uma palavra pequena. O capítulo de Jonas, o livro de Jonas é pequeno, né? O profeta do Antigo Testamento, ele só tem 4 capítulos, mas fala profundamente, né? Eu, quando não era cristão, os cristãos falavam para mim do livro de Jonas, eu achava, que o pessoal perguntava para mim: Marcelo, você acredita na Bíblia de início a fim? Eu falava assim: eu acredito só em algumas partes. Eu não acredito numa pessoa ficar 3 dias numa barriga da baleia ou do peixe, ela sobreviver. Hoje, irmãos, eu acredito em tudo na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, tudo que for, sabe, irmão? Tudo da palavra, que é maravilhosa do Senhor. Então a gente muda a palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, as mentiras de Satanás, as fortalezas de Satanás na nossa mente tem que sair. Porque quem vive na gente é o Espírito Santo de Adonai Arrazevalhor. Amém, irmão? Então a gente vai começar aqui, né? O que o profeta Jonas escolheu, ele era para ir para Nínive, irmã Norma, e ele escolheu ir para Tarsis. Tarsis, não sei se os irmãos sabem, é o caminho inverso, né, de Nínive, né? Tarsis seria como hoje, né? Seria dos fenícios, seria na parte da Espanha, né? Que seria, naquele tempo, seria o lugar mais distante
do mundo conhecido, né? Porque naquela fase, o pessoal, eles não sabiam que o mundo era tão grande como é hoje, que a gente tem essa noção, né? Então eles achavam que Tarsis seria o último ponto, né? Que era conhecido deles, que ficaria, no caso, na Espanha, né? Então, ele escolheu, desculpa, Jonas pensou que poderia se esconder de Deus, né? E para ir para os confins da terra, né? Para essa cidade, né? Então, numa terra que é sem a presença de Deus, né? E também essa terra também é rica, né? Como a gente vai ver aqui, né? Eu vou pedir a irmã Nova, por gentileza, para botar Isaías 66, 19, para a gente ver, né? Como que essa cidade de Tarsis era uma cidade que era muito... que não tinha a presença de Deus, né? A gente vai ver aqui. Isaías 66, Nova. E porém entre eles um sinal. E os que deles escaparem, enviarei as nações a Tarsis, Pul e Lude, Flecheira, Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Então era um lugar que não tinha a presença do Senhor nessa cidade. Então Jonas, como bom conhecedor, ele estava querendo se esconder de Deus. Ele queria se esconder. Mas a gente sabe, né, que naquela época também já tinha a Torá, né, já tinha Taná, e já tinha os Salmos, né? E o Salmo 139, a gente fala que Deus é da união, não precisa colocar, irmão, é onisciente, né? Se a gente for no monte, ele vai estar. Se a gente for no confins da terra, ele vai estar. Se a gente for no mar, ele vai estar. Então, eu acho que quando a pessoa desobedece a Deus, o pecado deixa a pessoa burra, porque Deus é onisciente, ele está em todo lugar, né? Amém, irmãos? Então, a gente também vai ver que Tarsis também é rica. Ezequiel 27, 12, irmão, por favor. Ezequiel 27, versículo 12. 27, 12. Amém, irmão? Tarsis fez negócio com você, tendo visto os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro estranho, chuva em troca de suas mercadorias. Então, irmãos, na cabeça de Jonas, do profeta Jonas, ele estava querendo ir para uma cidade que era mais distante daquele mundo conhecido, e uma cidade rica. Mas a cidade rica, que sem Deus é miséria pura. E ele estava querendo, quem sabe, fazer uma nova vida lá. Ele queria o quê? Crescer novamente lá, né? Fazer a vida dele, se esconder de Deus, né? Mas a gente tem que ver sempre, irmãos, né? Que no começo, né, quando a pessoa, né, sai de um caminho diferente de Deus, parece que tudo está dando certo, né? Porque a gente vê no começo de Jonas, né? Parecia que tudo estava, do profeta Jonas, parecia que tudo estava dando certo, não parecia? Ele queria para Nínive, achou um navio indo para Nínive. Conseguiu comprar, tinha dinheiro, uma viagem cara, né? De você sair da onde era de Hope para ir para lá, era muito longe. Então era viagem de meses, então era viagem cara. E ele foi e pagou também essa viagem, né? Mas foi o quê? Para longe da presença de Deus. Que a gente vê que no começo parecia, irmã Tereza, que estava dando tudo certo. Você saindo da presença do caminho de Deus, né? Mas, porém, logo em seguida a gente vê que não, irmãos, que não estava dando certo, né? Porque depois, o que aconteceu? Né? Nos capítulos seguintes, no versículo seguinte, não precisa colocar, irmã. Porém, depois de um tempo, a vida da pessoa que não está no caminho guiado por Deus começa a cair em declínio. O exemplo do profeta Jonas. Ele entrou no barco, desceu no porão, veio a tempestade, foi jogado no mar, e depois entrou dentro da barriga do peixe, ou da baleia, né, que a gente acha, né? Então a gente vê o declínio da vida da pessoa, né? Ele era um profeta usado por Deus, e a gente vê o que? Ele saiu do caminho do Senhor, e foi o que? Foi caindo, decaindo. O segredo é sempre estar seguindo o caminho de Deus. Às vezes a pessoa está em dificuldade, não significa que Deus não está com você. E fartura também não significa que Deus está com você. Você viu que o caminho de Jonas no começo era um caminho de fartura.
E Deus não estava com ele, ele queria inversamente o que ele estava fazendo, né? Aí eu estava meditando, buscando e vendo por que Jonas não queria ir para Nínive, né? A Nínive era a maior cidade do Império Assírio, né? Da época, né? E essa cidade era inimiga, terrível de Israel, né? E essa é uma cidade que era conhecida, que ele pegava as pessoas que quando os soldados matavam as pessoas, pegava as cabeças das pessoas, tirava fora, botava no cesto e tacava fogo. Era dessa forma. Então, Jonas, o profeta Jonas, sabia disso. Então, no coração dele, sabia que era inimigo de Israel, né? Ele sabia de tudo que ele fazia dessa forma. Eles eram as pessoas que não tinham Deus. Então, você vê, irmãos, como está no dia de hoje, as pessoas como não têm Deus, esse mundo como que está, em Sodoma e Gomorra. Imagina aquele tempo antigo, que era um tempo tribal, com espada, você imagina como que era. Se hoje está assim, a gente está vendo, né? Na semana passada, teve um rapaz dos Estados Unidos, né? O Charlie Kirk, né? Que levou um tiro no pescoço. Mas nessa época era pior ainda, irmãos, porque ainda mais nessa cidade, né? Que era Nínive, né? Então a gente vê como que era Nínive. Eu vou pedir para a irmã Norma colocar Naum, capítulo 2, versículo 8. Olha o que Naum fala de como era Nínive. Viu? Amém? Obrigado, irmão. Nínive, desde que existiu, tem sido como tanque de águas, porém elas vazam. Parai, clama-se, mas ninguém olhará para trás. Saquei a prata, saquei o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo gênero de bem desejáveis. Na minha opinião, assim, quando eu estava fazendo o estudo dessa palavra, irmãos, o profeta Jonas, ele gostaria muito de trocar a posição com o profeta Naum, né? Porque o profeta Naum, ele foi e profetizou a destruição de Nínive no começo do capítulo 1. Então a gente vê o seguinte, que Jonas ele não era um profeta, ele sabia como era a cidade, sabia o que eles faziam, sabia que andavam nas trevas, por isso que ele não sabia, por isso que ele não queria ir para lá, né? A gente vê isso, né, na Bíblia, né? Nínive era inimiga do povo de Israel, Jonas sabia disso, né? Jonas conhecia Nínive, né? Mas Jonas, irmão Nova, também conhecia Deus, o nosso Pai soberano, e sabia que Deus tinha um coração mole e perdoaria o povo de Nínive, caso houvesse arrependimento. Porque Deus, ele é assim. Basta a gente ver pela história da Bíblia. Deus, ele perdoou monstros. A gente vê na Bíblia, Nabucodonosor, o monstro. Manassés, tacou fogo no filho, irmão. Então, assim, o rei de Israel, mas tacou fogo e Deus, ele arrependeu. Deus perdoou. Então, a gente tem um Deus que é dessa forma, irmão. E Jonas, o profeta Jonas, ele sabia disso, mas ele sabia quem era aquele povo, ele sabia o que aquele povo já tinha feito com Israel, quantas famílias que já tinham mortas, passaram por isso. Seria mais ou menos hoje, no dia de hoje, vamos fazer a correlação hoje para ficar uma coisa mais perto da realidade. Seria como Deus mandasse Jonas para ir no Ramais, evangelizar o Ramais. A gente fazendo uma analogia de hoje, para ficar uma coisa mais no dia de hoje. É difícil, né, irmão? A gente pensa direitinho, a gente olha para Jonas e a gente vê, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Porque Deus é onisciente. Ele já sabia que naquela época, se Jonas fosse lá e pregasse, o povo todo ia aceitar Cristo, irmão, como aceitou. Então Jonas sabia disso. E depois a gente vê até que quando o povo lá ele se converte, né? Jonas, ele faz uma oração.
ele faz a oração de Jonas 4, capítulo 4, versículo 2. A gente vai ver a oração que Jonas fez ao Senhor. Adorar ele. Eu orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi dessa minha palavra, estando ainda da minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para trás, pois sabia que és Deus compassivo, é misericordioso, longânimo e grande, bem benignidade, e que te arrependes do mal. Amém. Então, irmãos, a gente sabe que Deus é um Deus maravilhoso. Ele está disposto a perdoar, mas basta a pessoa se arrepender de coração, né? Às vezes a gente quer, meus irmãos, na maioria das vezes, que Deus seja inimigo dos nossos inimigos, né? A gente quer isso, né? A gente tem esse sentimento. Pô, Senhor, destrói aquele povo. Mas Deus não é assim, irmãos. Às vezes a gente quer que Deus, Ele ame apenas quem a gente ama. Quem está no nosso fora, no nosso amor, a gente não quer que Ele ame. A gente quer decidir o que Deus tem que fazer. Mas Deus é que conhece o coração. Ele sabe a causa. Ele sabe a causa, às vezes, de uma pessoa ser um terrorista. Ele sabe a causa, às vezes, de uma pessoa ser um assassino. A gente não sabe, porque a gente tem a cartografia. Mas Ele é onisciente. Ele sabe que às vezes essa pessoa, eu não estou dando razão, irmãos, mas às vezes essa pessoa, o passado dela é terrível. Então é Ele que é o juiz, Ele que é o único juiz. Ele que pode julgar, não é a gente, irmão. A gente sempre tem que estar isso no nosso coração, né? Deus, Ele sabe quem realmente, porque naqueles dias ainda não tinha o Senhor Jesus implicitamente no Antigo Testamento, né? Era sombra. Mas hoje, irmãos, que a gente já tem o Evangelho pela completeza, já escrito, Deus, Ele já sabe quem é a pessoa que você tem que ir para levar a palavra dele, que vai aceitar. Ele sabe, porque Ele é onisciente. Então, irmãos, se Deus colocar isso no nosso coração, irmãos, a gente tem que ir como soldado. A gente não tem que pensar duas vezes, irmão. Às vezes aquele seu chefe lá, ruim, Deus botou no teu coração, vai que ele vai ser convertido. Abra a boca, fala da palavra do Senhor, que ele vai ser convertido, irmãos. Que quem faz, a gente não faz nada disso, é apenas um instrumento. A gente vai ver daqui a pouquinho que o pregador, o profeta, falou coisas básicas aqui de uma linha. E ele conseguiu, acho que foi um feito, eu não estou lembrado aqui, né, mas todas as pessoas da cidade foram convertidas de Nínive. Foi um sermão de uma linha. Uma linha apenas. Ele fez, irmão. Ele fez com a vontade de que ninguém fosse convertido, né? Que ele não queria. Ele foi para um lugar longe, né? Nós sabemos a história, né? Que começou a tempestade, o pessoal falou, pô, não, tem alguma coisa aqui que está dando problema. E ele lá dormindo, ele foi acordado, e ele falou, não, a culpa é minha. Deus Altíssimo, eu sou temente. Ele fala que ele é temente ao Deus Altíssimo. Eu não sei o versículo correto, acho que é o 9, né, irmão? Põe o 9 aí, por favor, Jonas 1:9. Não sei o correto. Ah, isso mesmo, glória a Deus. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então ele era temente ao Senhor, ele tinha o Senhor no coração. Mas às vezes, irmãos, às vezes a gente olha pelas nossas, quando o Espírito Santo toca a gente para a gente falar do amor de Deus com uma pessoa que a gente vê que essa pessoa não vale nada, a gente não quer falar, isso é normal, não é só Jonas que acontece com Jonas, não. Acontece com a gente também, irmão. Quantas vezes já veio assim, eu falei, pô, não, aquela pessoa ali, né, irmão, às vezes você tem vontade de ir para o inferno, né? Mas não é, irmão, a gente tem que, se Deus às vezes tem um tratamento especial, a gente não tem o
a gente não tem como entender Deus. Aquela pessoa ali pode ser uma pessoa que vai ser até mais ser usada mais do que você. E quem é a gente para falar, né? São pessoas tenebrosas que o Senhor, né, perdoou, né, como a gente já falou, Nabucodonosor, Manassés, Paulo de Tarso, Saulo, era Saulo de Tarso, né, depois que mudou para Paulo. A mim, a você, irmão. Deus perdoou, Deus salvou, em nome de Jesus. Então hoje a gente tem que ter um coração diferente, irmão. Tem que pensar diferente. Quando o Espírito Santo do Senhor mandar a gente ir, não ter essa dúvida, não ter a mesma coisa que julgar como Jonas julgou. A gente tem que chegar e ir de prato de ponta, a gente é apenas soldado. Deixa o Senhor fazer o restante. Ou seja, 99% só faz menos de 1%, né? Nós somos apenas um instrumento, irmãos. Deixa o Senhor trabalhar na vida da gente. Deixa a gente ser usados para Ele. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Mas é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. Amém. Ele levou uma palavra muito simples. Vou pedir para a irmã colocar a palavra que ele mandou aqui. Olha só o sermão que Jonas falou para Nínive. Jonas 3, capítulo 3, versículo 3, irmã. Depois de tudo, ele, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, Nínive era tão grande. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, para ele poder pregar para todo mundo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia e pregava, dizendo, olha só a pregação dele. Ainda que 40 dias, Nínive será subvertida. Essa foi a pregação dele, irmãos. 3 dias de pregação. Teve alguma necessidade dele, irmão? Sim, só para levar a palavra, né? Porque a gente viu que não foi nenhuma palavra eloquente, né? Como a gente fala. Não, foi uma palavra simples. Se eu ensinar meu filho, ele explica essa em algumas horas, até mais rápido, né? Que eu espero. Em Jonas 3,5, irmão, por favor. E os homens de Nínive, todos creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de saco, desde o maior até o menor. Então todos foram convertidos, irmãos. Deus já sabia disso. Ele já sabia disso. Jonas, eu acho que já sabia disso também, que ele já conhecia o Deus, o nosso Deus que a gente serve, irmão. Quem é de nós que a gente vai saber quem tem que ir para o céu ou não, irmão? Amém. Não é, irmãos. A gente é só instrumento, irmãos. A gente tem que abrir a nossa boca sempre. É uma ordem do Senhor Jesus que deu isso para a gente. E tem até nas Bíblias, né? E quando é a palavra de Jesus, até tem uma Bíblia que fica em vermelho, né, irmão Norma? Que é o mestre falando, né? Então tem coisas que a vida toda é muito importante, mas quando Jesus está falando, eu dou uma intenção muito maior, né? Jesus, ele fala isso, né? A gente vai ver. Deus é que faz tudo, ele é o agricultor. A gente só joga a semente. A sementinha que a gente pega, que é a palavra do Senhor, a gente joga. Ele que vai fazer brotar. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes a gente quer. Nessa de Nínive foi imediato, né? Em 3 dias todo mundo foi convertido. Mas eu garanto a vocês, tem pessoas aqui, eu garanto aqui, que pessoas aqui que vocês evangelizam há anos, irmão, há meses e anos. E cadê que essa semente não cresce? Deu um tempo perfeito, irmão. Na hora que o Senhor falar assim, cresce. Porque Ele que decide, irmão. Na hora de crescer e tudo. A salvação é um processo conjunto. Eu não vou entrar nem no detalhe, né? Tem calvinista, né? Então, assim, eu creio que é um processo conjunto. Como tudo em Deus é conjunto. A gente tem um coadjutador. Então é conjunto. Você aceita e Deus te aceita. É 2 coisas sempre, né? Então a gente sempre tem que ter
como Jonas se dispõe depois, né? Sempre está disposto, né? Disponha, né? Que foi o primeiro versículo. Jonas, disponha. Jonas, eu andei pesquisando, a palavra Jonas significa pomba, né? E a Miquel, que é o pai dele, significa verdade. Então foi uma pessoa que foi criada no lar de verdade. Porque a palavra do Senhor é muito rica, né? Você só, às vezes, traduzindo do hebraico, você já entende já o contexto com uma sabedoria incrível. É uma palavra muito... O hebraico é muito poderosa, porque tem símbolos, não é igual ao português, né? Que a gente... O A sozinho não significa nada. O espanhol também, né? O italiano, assim, tipo, o A sozinho não significa nada, mas em hebraico as letras significam, tem números, significam. Então, a pomba, ele foi igual a pomba, né? Porque a pomba na Bíblia também fala que pomba é um animal, né? Que ele está de uma hora para outra, vai, né? E se espanta rápido, né? E ele fez isso, né? Quando Deus mandou ele ir para um lugar e se espantou, ele foi para outro lugar. Então a gente tem que ter sempre no coração, irmãos. Quando Deus levantar a gente para fazer algo, a gente mesmo não entendendo, não compreendendo, como foi falado no primeiro parágrafo, a gente fazer, como de Jesus. Amém. É isso da conversão, quando a pessoa aceita Cristo, né? É só a graça de Deus, a graça de Deus que Ele perdoou Nabucodonosor, perdoou Manassés, perdoa a mim, perdoa você, irmãos. Essa graça chegou a mim, chegou a você, e vai chegar mais a pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus, você sendo instrumento, irmão, para levar a palavra, ser um instrumento do Deus Altíssimo. Não ser igual a Jonas no primeiro momento, mas ser sempre Jonas no segundo momento, sempre indo. E não aprender, não ter que às vezes passar numa tempestade para fazer uma coisa que o Senhor quer na tua vida. Amém. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, para quando o Senhor falar contigo, você fazer de imediato. E não às vezes ter que passar, às vezes, processos de disciplina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava vendo, né, até quando eu estava lendo o texto, você está vendo, né? Nós vemos que a natureza obedece a Deus de imediato, né? Em tudo, né? Veja os exemplos desse lendo no livro, irmã Teresa. A tempestade, Deus botou, na hora teve tempestade. Um peixe comeu Jonas. Até um verme comeu madeira. Até um micro-organismo obedece, né? A Deus, a gente vê que como a natureza inteira obedece ao Senhor. Às vezes a gente que não obedece. O único você que pensa, a gente vai, Deus está mandando fazer, não faz. A gente desobedece. Aí vem a consequência, irmão, como veio na vida de Jonas. E como já foi profetizado, não vai vir na tua vida que você vai obedecer de primeiro, irmão. Esteja disposto, preparado para ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Para ser o Jonas do dia de hoje. A segunda parte apenas, em nome de Jesus. E você, irmão? Vou te fazer uma pergunta hoje. Você está preparado para ir em Nínive do dia de hoje? Está preparado? Se Deus mandar? O Nínive às vezes não é a cidade, é seu patrão. Nínive às vezes é sua família. É seu vizinho. É o esposo, é a esposa. Deus mandou, abre a tua boca, irmão. E na hora certa vai ser convertido. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai ser convertido, irmão. Em nome de Jesus. O Senhor está falando aqui, Apolo. O Senhor está falando aqui no meu coração. Você já abriu já várias vezes, falando. E sempre foi não. Mas vai ter uma hora que você vai falar igual a Jonas, uma frase pequenininha, e vai aceitar e vai se arrepender em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Aleluia.
Ressaltar pelo teu nome. Você está preparado para falar com pessoas que você acha que elas deveriam ir para o inferno? Você está preparado para falar do amor de Deus para ela? Abra sua boca, irmãos. A volta do Senhor Jesus está muito perto. E a gente também tem que ter, como cristãos, a gente tem que sempre ter Ezequiel 33 na mente da gente. Ezequiel 33 não estava preparado aqui, o Senhor está mandando falar isso para vocês, irmãos. Ezequiel 33, ele fala o seguinte, vou resumir. Se você tem uma pessoa, você sabe a verdade, você não fala a verdade para a pessoa, e a pessoa vai para o inferno, o sangue da pessoa está em suas mãos, irmãos. Mas se você, na outra situação, você sabe a verdade, você falou de Deus para a pessoa, falou a verdade para a pessoa foi para o inferno, o sangue dessa pessoa não está com você, irmão. Então vamos ficar dessa forma, para a gente não ter o sangue das pessoas em nossas mãos, irmão. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo do Senhor tocar em você e for naquela vida e daquela pessoa, ele tem certeza que tem uma alma ali que vai ser rachura com variada dia, ela vai ser convertida em nome de Jesus. Essa foi a ordem, como eu te falei. Vamos acabar com esse versículo do Senhor Jesus, né? Marcos 16, 15. Faça com amor essa ordem que o Senhor Jesus nos deu. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Vamos repetir isso juntos, por favor? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, que dê a consequência de fazer discípulos de quem aceitar. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e o Senhor nos preparar, começando por mim, tá, irmão? Estou falando a palavra do Senhor, corta primeiro aqui em mim, tá? Então, para o Senhor dar uma unção, a mesma unção que às vezes o Senhor está colocando no meu coração para orar, que Timóteo, ele tinha medo, ele era uma pessoa que sabia da Bíblia, sabia tudo, mas ele tinha medo. Mas medo é um espírito. Como medo é um espírito, como Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu não te dei um espírito de medo, eu te dei um espírito de amor, de equilíbrio e de poder. Então vamos orar em cima desse versículo. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor, tira todo o medo, Senhor, em nossas vidas, Pai, toda a timidez, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço isso a Ti, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Tu és maravilhoso, bondoso, misericórdia, começando por mim e pelos meus irmãos, Senhor, para que a gente pode ter intrepidez, Senhor, direcionamento, Pai, sermos apenas instrumento de Ti, Pai, não ser juízes, Pai, porque juiz só tem um, Senhor, porque o Senhor possa nos levar, meu Pai, a lugares, meu Pai, para profetizar, meu Pai, falar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e desfazer, como 1 João 3,8, desfazer toda a obra de Satanás e dos seus demônios. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem acredita, diz amém. Você vai pegar essa palavra hoje, irmão, pega essa palavra aqui, ó. Fecha teu punho e coloca no teu coração, para ficar no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Agradeço mais uma vez ao pastor, ao time, ao irmão, pela oportunidade.